Na década de 90, a gente olhava o feedback muito na sua configuração, a forma como o feedback era dado do gestor para os membros da sua equipe. Mas, no finzinho da década de 90, início dos anos 2000, a gente começou a ficar um pouco incomodado com a forma como isso era trabalhado nas organizações. Nós começamos a investigar, né, algumas organizações, como isso acontecia. E nós fomos vendo que, em algumas organizações, o feedback, esse momento, né, de uma conversa um pouco mais profunda do líder em relação ao liderado, ele era focado não no passado, no futuro. Isso a gente foi percebendo que fazia uma diferença muito grande nas organizações. Porém, na nossa investigação, nós percebemos que a maior parte das organizações, principalmente as organizações brasileiras, de capital brasileiro, elas tendem a pensar no feedback basicamente olhando para o passado, né? Então, vamos pensar assim, tem dois tipos de feedback. Tem um feedback que é aquele feedback instantâneo, né? Que eu dou instantaneamente diante de uma ocorrência, né? E esse feedback pode ser positivo, né? Eu estou elogiando a atuação da pessoa, ou negativo, né? No sentido de propor algum aprimoramento, algum ajuste de conduta, né? Então, esse feedback instantâneo, ele continua com a mesma configuração de antes. Mas nós estamos falando de um feedback um pouco mais profundo, né? Normalmente, ele vai ocorrer em função de algo que você planejou com a pessoa, e agora você está acompanhando esse processo, e é normal, é um ritual em muitas organizações. Ao final de um período, normalmente um ano, você vai conversar com a pessoa sobre o que havia sido planejado, aquilo que havia sido trabalhado. É muito comum as organizações terem uma nota, uma pontuação, algum tipo de classificação. E, normalmente, esse feedback ele é feito nas nossas organizações olhando para o passado, ou seja, você olha o que a pessoa devia ter feito, o que ela fez, né? E quando você olha para o passado, inevitavelmente, quem está dando feedback assume um papel de juiz, né? Ou seja, ele está julgando, ele está dizendo, olha, você não fez correto, você poderia ter feito desse jeito, né? E quem está recebendo feedback se coloca na condição de réu, né? De ouvir, né, o que está sendo falado e assim por diante. Então, há uma tendência na nossa cultura, né, do feedback ter uma conotação negativa, né? Quer dizer, quando fala, puxa, eu vou te dar um feedback, eu vou receber um feedback, a percepção é que vem uma notícia ruim, né, ali naquela conversa. Então, o feedback ele começou a ter essa conotação negativa exatamente por conta dessa prática, né, na maior parte das nossas organizações. Nós observamos que o feedback ele é importante, né, não para corrigir coisas do passado, mas para orientar o desenvolvimento, o trabalho da pessoa no futuro, né? Então, não faz muito sentido nós pensarmos o feedback olhando para o passado, né? Faz muito mais sentido nós pensarmos o feedback olhando para o futuro. Isso que nós observamos em algumas organizações ali no finzinho da década de 90, início dos anos 2000, e vimos que isso gerava ali um efeito muito positivo, né? Primeiro que o gestor ele ficava muito mais confortável de falar sobre o futuro do que falar sobre o passado, né? E também desarmava, né, essa relação. Quando nós observamos que as empresas estão focadas no passado, é comum a pessoa ir para esses encontros armados, né? Quer dizer, a pessoa vai armada para se defender, né? Para se esquivar, né, do que vai vir de avaliação, de
de julgamento do seu líder, né? Então, a relação ela fica muito pesada, desconfortável, tanto para quem está dando feedback, como para quem está recebendo. E nós percebemos que nessas organizações que olham para o futuro, essa conversa ela é leve, é produtiva, é efetiva, né? Então, normalmente, um resultado dessa conversa é o plano de desenvolvimento da pessoa, né? Então, o que ocorre? Quando a gente centra toda a discussão no passado, também qual vai ser o tom, qual vai ser o foco do desenvolvimento da pessoa? Vai ser corrigir coisas que ela não fez bem no passado, né? Quando nós olhamos para o futuro, qual é o nosso foco? São os desafios que essa pessoa vai enfrentar, qual é o projeto dela em termos profissionais, em termos pessoais, né? E o que nós podemos fazer, né, juntos para ajudar essa pessoa a enfrentar os desafios, para essa pessoa viabilizar o seu projeto profissional, o seu projeto pessoal, né? Então é interessante que o líder ele muda o seu papel, né, na hora que o feedback está focado para o futuro, né? No feedback focado para o passado ele é um juiz, né? No feedback focado para o futuro ele vai ser um facilitador, né, do desenvolvimento da pessoa, vai ser um cúmplice, né, no desenvolvimento da pessoa. Então muda muito a figura do líder, né, na hora que nós mudamos também o foco do feedback, né? Então, parece uma coisa simples, uma coisa assim, quase que semântica, né, de olhar para o passado e olhar para o futuro, mas faz uma diferença muito grande. E nós tivemos a oportunidade, ali ainda na primeira década dos anos 2000, de acompanhar a implementação em 4 empresas, né, de mudar esse foco, né, mudar o foco do feedback para o futuro, e não foi algo fácil, né, porque ali nós víamos a necessidade de uma mudança de cultura, né, da organização, não é algo simples, né. E nós percebemos, né, ao conversarmos com as lideranças, ao prepararmos a liderança para um foco para o futuro, que as lideranças tinham muita dificuldade de olhar para o futuro, né? Esse é um outro ponto importante, né? O quanto que dentro da cultura das nossas organizações nós não temos um estímulo, né, dentro da nossa cultura, do nosso jeito de ser, para fazer com que as pessoas fiquem olhando para o passado, né, e não olhem para o futuro, né? E isso é algo preocupante, né? Assim como quando nós começamos a preparar as pessoas também para esse diálogo, olhando para o futuro, nós vimos as pessoas muito despreparadas, né? O grosso das pessoas, elas não tinham um projeto, um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Elas não tinham ainda refletido sobre isso de uma forma profunda, mais completa, né? Então, nós vimos que, primeiro, as pessoas desconheciam, de fato, os desafios que elas teriam para o futuro, porque isso mostrava aí um problema de diálogo entre a liderança e os seus liderados, né? Praticamente, o que a gente via era tanto o líder como os liderados vivendo o dia a dia, né? Basicamente, cumprindo tarefa, fazendo o que era mandado, mas não tinham essa visão para o futuro. Um outro aspecto que foi muito interessante dessa experiência, né, e da nossa pesquisa foi perceber que quando você centra o foco do feedback futuro, você patrocina, você estimula o protagonismo das pessoas, né? Quando você foca o feedback para o passado, você estimula a submissão, né? A pessoa, como minha avó dizia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, a pessoa vai lá para o feedback e baixa a cabeça, e se for uma pessoa esperta, ela vai concordar com o chefe, não vai hostilizar o chefe nesse momento. Então, o feedback voltado para o passado estimula essa submissão, né? Quando você pensa no feedback focado no futuro,
você pensa assim, quem vai se desenvolver é a pessoa, né? O gestor vai ajudar a pessoa, a organização vai ajudar a pessoa, mas o desenvolvimento é da pessoa, né? Então, nada mais justo que ela seja a grande protagonista do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Também quando a gente estimula o gestor, as pessoas olharem para o futuro, né? Quais são os desafios que nós temos para enfrentar, como nós vamos enfrentá-los juntos, né? Você estimula esse protagonismo também na liderança, não só nas pessoas que estão sendo avaliadas. Então, o olhar para o futuro, o feedback mais voltado para o futuro, também tem esse condão, né, de estimular o protagonismo. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, porque essa ideia do protagonismo das pessoas, da proatividade das pessoas, é algo que vem sendo cada vez mais cobrado, principalmente a partir da segunda década dos anos 2000, né, nas nossas organizações. Embora você tenha esse discurso, né, das organizações, a gente vai vendo uma prática, né, que inibe o protagonismo. Você não tem uma prática organizacional que, de fato, estimule o protagonismo, e um exemplo dessa prática inadequada é exatamente a forma como você avalia as pessoas, a forma como você toma decisão sobre as pessoas, a forma como você orienta o desenvolvimento das pessoas, e isso está muito traduzido na forma como o feedback é praticado dentro das organizações. Nessas experiências que nós fizemos, nessas 4 empresas, até para quebrar a ideia do feedback, a gente acabou criando um termo que é diálogo de desenvolvimento. Quer dizer, em vez de falar de feedback, né, porque o feedback até ficou uma palavra muito desgastada, né, na nossa cultura, né, por conta de ter esse viés negativo, a gente acabou usando diálogo de desenvolvimento. Algumas empresas usam feed forward, né, quer dizer, alimentar o futuro em vez de alimentar o passado. Mas é uma palavra um pouco difícil para nós, né? Embora algumas empresas já tenham incorporado isso na sua cultura, né? Mas eu acho que diálogo de desenvolvimento talvez traduza um pouco melhor, né, o que nós queremos passar, né, no feedback, né, de você realmente nessa conversa, o grande foco é o desenvolvimento da pessoa, é o crescimento da pessoa na organização. E dentro desse processo de olharmos para o futuro, não é algo, novamente, simples, né? Não é algo que você fala, então vamos mudar a nossa forma de conversar com as pessoas e a partir de amanhã, então, a gente vai fazer diferente. E claro que não funciona assim, né? É uma mudança importante dentro da organização, mas que ela tem que ser feita com calma, com cuidado, né? Então, nesses 4 casos que nós acompanhamos, 2 continuaram depois, com um feedback mais focado no futuro, e 2 empresas desistiram porque elas não conseguiram realmente fazer a transformação que gostariam de fazer. Só para trazer para os senhores que isso não é algo simples, né, de fazer, né? E, normalmente, nesse processo, a gente tem 3 fases, né, que são importantes. Uma primeira fase é você preparar tanto os gestores como preparar os colaboradores para essa forma diferente de conversa, né, de diálogo, né? Então, preparar os gestores em termos de olhar para as pessoas, o quanto que elas estão realmente preparadas para enfrentar os desafios futuros, né? E, do outro lado, preparar as pessoas, né, também para elas assumirem esse papel protagonista, né, de também propor, né, de ter uma postura propositiva, né, nessa conversa com as suas lideranças. Então, pensar no seu projeto profissional, pensar em quais são os desafios que ela tem que enfrentar. E um caso assim que me chamou muita atenção, numa dessas organizações, um gerente teve a primeira reunião com o subordinado,
E ele saiu da reunião assim muito preocupado, né, porque ele falou: "Nossa, quando eu pedi, né, para o meu subordinado falar dos desafios que ele tinha para o futuro, ele me relatou um conjunto de desafios que não tem nada a ver com a realidade, né, nada a ver com a nossa realidade, com os desafios reais da nossa área, né, e eu fiquei muito preocupado com a forma alienada, né, dessa pessoa e tal. E daí nós conversamos, e daí ele teve a conversa com o segundo subordinado, depois com o terceiro, e aconteceu a mesma coisa, né. E daí ele foi percebendo que o problema não era da equipe dele, o problema era dele, né, quer dizer, ele não conseguia, ele não tinha em nenhum momento, passado ou conseguido passar, né, para os membros da sua equipe os desafios da área, o que, seria importante. Mas nós fomos vendo que isso é algo recorrente, né? Essa dificuldade das pessoas perceberem realmente quais são os grandes desafios que ela tem pela frente, os desafios da área, porque isso não é compartilhado, né? Não é trabalhado, né? E mesmo porque nós vimos que muitos líderes não tinham uma total clareza, né, em relação a esses desafios até para compartilhar, discutir e trabalhar com a equipe, né. Isso é interessante porque nesse processo de preparação, você vai vendo uma série de problemas da organização que vão se refletir aí, né, então esse olhar para o futuro. A segunda fase é exatamente a reunião, né, das lideranças com as suas equipes, e aí, o grande treino da liderança é a liderança assumir uma postura mais de ouvinte, né, de ajudar e orientar a pessoa em termos do seu desenvolvimento, mas ouvir muito o que a pessoa tem a contribuir, a trazer, a percepção dela em relação aos desafios e ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento na organização. E aí é muito interessante, é muito importante esse estímulo aí já nesse momento a esse protagonismo da pessoa, né, da pessoa assumir realmente uma postura diferente nessa conversa, né, dela se posicionar, né, e novamente isso não é da nossa cultura, né, é algo que não é fácil de fazer, né. Nas empresas que nós acompanhamos, a gente começou a ver uma mudança mesmo de comportamento só no terceiro ciclo desse processo, né? O segundo ciclo já foi bem evoluído, mas não é um processo que acontece rapidamente, né? E a terceira fase é exatamente a parte de acompanhamento, né, das ações e desenvolvimento, né? E o que nós verificamos também como uma coisa muito positiva é que quando você faz um acompanhamento do desenvolvimento da pessoa, né, a conversa do líder com o seu liderado é muito mais interessante, né, do que você ter uma conversa de cobrança, né. Claro que essa conversa de cobrança também ela vai acontecer, mas você tem uma outra conversa que é uma conversa de como a pessoa está se desenvolvendo, o que ela está encontrando de facilidades, de dificuldades, né, como ela está se sentindo, né. Então essa conversa é muito prazerosa, né, é muito lúdica, é diferente da conversa de cobrança. Então, nós percebemos também que quando o foco é desenvolvimento, a conversa cotidiana, né, sobre o desenvolvimento, ela é mais tranquila de acontecer, ela acontece com mais facilidade, com mais frequência, né? E também, a hora que o líder começa a ser esse cúmplice do desenvolvimento do seu liderado, a gente percebeu uma aproximação importante entre o líder e o liderado, né, nesse dia a dia, nesse cotidiano, né? Então, esse é um aspecto importante, esse acompanhamento, onde a ideia é que, novamente, no acompanhamento, a pessoa seja o protagonista do seu desenvolvimento, o gestor sempre na postura de facilitador, de eventualmente tirar pedras do caminho, né? Mas muito mais na atuação de facilitador. Enfim, nós percebemos nessas empresas, né, que começaram a pensar no feedback positivo, como isso
foi importante, né, no nível de satisfação das pessoas, no impacto na produtividade, no impacto da rentabilidade da empresa, né? Então, apesar de ser algo difícil, trabalhoso, os resultados são muito positivos, muito interessantes. Então, é um ponto que eu queria trazer para a reflexão dos senhores sobre o tema feedback, né? E queria mais uma vez agradecer a oportunidade que o professor André, o Daniel, o Felipe, o Matias me deram de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Muito obrigado, André. Obrigado. Obrigadíssimo, Joel. Estamos aprendendo muito também, né? Muito importante, né, essa questão de voltar para o futuro. Quando a gente olha a questão das avaliações e feedback, etc., e até quando nós trabalhamos com a perspectiva de clima organizacional, né? Todo esse esforço de pesquisa, de resultados, de dados, não é? Ele só tem sentido se for levado adiante, se for pensado, né, no futuro das relações que se estabelece na organização também, né? Muito legal, muito legal. Bom, a gente tem que passar para a segunda parte da nossa conversa, mas eu não vou deixar de atender vários dos nossos participantes que fizeram perguntas aqui. Nós estamos agora com mais de 300 pessoas conosco, e são muitas as questões ou comentários, etc. Eu não vou poder atender todas, mas eu vou fazer uma geral aqui, vou ver se eu consigo fazer uma geral, né? A gente tem uma pergunta da Aline, que ela diz, mas escuta, então isso quer dizer que a gente não vai deixar de lado a ideia de notas ou de rótulos do tipo atende ou não atende, né? Quando se usa o processo de assessment e feedback, né? Robert fala que concorda contigo, né? Que mais ele dá uma ênfase particular à questão de alinhamento de expectativas entre as pessoas e as lideranças, né? A gente tem também aqui a Thais. A Thais também concorda, mas ela diz, será que não tem o risco do gestor evitar, né, algumas conversas difíceis sobre questões negativas que ocorreram no passado, né? Será que isso não acontece, né? E vou terminar por aqui, me desculpem os demais. O Robert também vai falar que isso tem a ver com lifelong learning, né? Essa questão do aprendizado, né? Como tratar os gestores menos maduros com isso, e aqui eu termino para a gente não ficar, né, toda manhã, como seria muito bom, falando do assunto e usufruindo dessa experiência e conhecimento do Joel. Vamos lá, Joel. Obrigado. Olha, então, o primeiro, o Roberto, que o alinhamento de expectativas, eu acho que ele vai acontecendo, eu acho que você coloca muito bem, né, a ideia de alinhar expectativas. O ponto é assim, eu alinho expectativas em relação a quê, né? E acho que é muito mais interessante eu alinhar expectativas em relação ao futuro, né, do que em relação ao passado, né? Então, novamente, entra aqui a questão do foco, né, o foco do alinhamento das expectativas. Com relação a conversas difíceis, né, que a Thais traz, eu acho que conversa difícil você tem que fazer no momento em que ela é necessária, né? E não no momento, um ano depois, né, na hora que você está fazendo essa avaliação, né? A conversa difícil, quando você tem um problema, você tem que instantaneamente, imediatamente, ou muito próximo, né, desse processo, você fazer essa conversa, né? E daí você não vai falar, há 6 meses atrás, aquilo que você fez me magoou profundamente por causa disso, 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 mas já foram 6 meses, né? Então, é claro que essas conversas difíceis, elas têm que ser feitas a todo momento, né? Quando ela
elas são necessárias. Claro que, quando eu estou olhando para o futuro, né, eu vou usar o passado como uma base para construir esse futuro, né, não estou desprezando o passado. O ponto é assim, como é que eu olho para o passado, né? Uma coisa é olhar para o passado julgando esse passado, outra coisa é olhar para esse passado para ajudar a construir o futuro, né? E aí são visões ou posições diferentes, né? Com relação às notas, né, que a Aline traz, né, aí depende muito de como a organização usa, né, esse momento, né. Eventualmente, eu posso ter uma avaliação formal, onde eu vou ter ali uma nota para efeitos de algum tipo de recompensa ou algum tipo de remuneração, mas a ideia aqui é que, quando a gente tem esse diálogo de desenvolvimento, o foco é o desenvolvimento, né? E o que eu tenho observado nas empresas um pouco mais evoluídas, né, em termos de processos de avaliação, que, na verdade, você tem 2 momentos de avaliação. Uma avaliação, chamo isso de instância de avaliação, quer dizer, uma instância é a instância onde você conversa com os membros da sua equipe e o foco único ali é o desenvolvimento, né? E depois você tem uma segunda instância, né, que é uma instância mais coletiva, onde você vai decidir coisas um pouco diferentes, que você vai decidir aumento salarial, promoção, sucessão, retenção, né? São discussões que normalmente você faz de forma colegiada, né? E aí o foco é muito diferente, porque nunca a organização vai ter dinheiro para aumentar o salário de todo mundo que merece. Nunca ela vai ter dinheiro para promover todo mundo que merece. Então, você tem que discutir ali, das pessoas que merecem, quem merece mais. Então, vejo que análise, quando você vai tomar esse tipo de decisão, é uma análise totalmente diferente. Então, eu penso que são 2 momentos distintos. Um momento é o momento em que você está discutindo o desenvolvimento da pessoa, né, e ajudando ela nesse processo de desenvolvimento, e aí o foco é o futuro, né. E o outro momento é um momento que você está, de forma coletiva, fazendo uma análise relativa, jogando pessoa contra pessoa, né, para ver quem merece mais, né. E, de qualquer maneira, ali o foco também é o futuro, né. Eu estou promovendo uma pessoa, estou aumentando o salário dela, não simplesmente pelo que ela fez no passado, mas pelo que eu vejo, né, em termos de contribuição dessa pessoa para o futuro da organização. E esse é o raciocínio em termos de retenção, de desenvolvimento, de promoção, né? Então, de carreira, né? Então, sempre o foco é esse. Então, eu vejo na avaliação também momentos distintos, né, de tratar, de olhar para as pessoas. Então, eu não sei se eu respondi tudo, André, mas acho que, pelo que você me passou, acho que eu passei por todas as perguntas. Eu acho que sim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que sim. E realmente tem muitas outras. Eu peço mil desculpas para todos. Nós voltaremos a conversar sobre esse tema. Eu acho que até pelo interesse que ele suscitou, foi bem acima do nosso esperado, né? Mas a gente gostaria de dar continuidade. Nós já estamos com o nosso convidado aqui, e a participação desse nosso convidado também é muito especial. Então, eu queria dar continuidade à nossa programação e nós voltaremos a conversar certamente sobre esse tema. Muito obrigado, Joel. Se você puder ficar conosco mais um pouquinho para nós acompanharmos o nosso convidado, seria ótimo. Se você tiver outros compromissos, é claro que todos nós compreendemos, tá bom? Abraço grande, muito obrigado mesmo.